Então, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos físicos, ligar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos em um só pensamento, todos harmônicos, com um sentimento de gratidão para toda a ajuda que temos na nossa jornada evolutiva. Algumas experiências, alguns desafios acontecem a todos nós. E que possamos aprender com cada um deles. Nós sabemos que temos problemas, dificuldades, desafios, e devemos ter coragem, determinação, fé para superar a cada um. Com a ajuda do nosso anjo de guarda, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, nós estamos crescendo, evoluindo dia após dia. Passando por essa transição planetária, por essa transição que nós pedimos para estar nela antes de nossa encarnação. E nós sabíamos que era importante para o nosso aprendizado. Então, agradeçamos a tudo o que acontece em nossas vidas. Não relaxando, mas enfrentando cada um dos desafios com muita fé, com muita coragem, com ligação sempre ao Mestre Jesus. Então, agradecemos por tudo e por mais um livro que se inicia. E graças ao bom Deus. O Evangelho desta noite foi aberto no capítulo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, e a lição é os inimigos desencarnados. É uma lição importante a ser lida. Aí sabemos que a gente acaba, pela nossa imperfeição, tendo inimigos desencarnados. E um remédio para isso é rezar por eles. Exatamente. Bom, a gente está lendo a série Transição Planetária, está estudando a série Transição Planetária, e nós já estudamos os dois primeiros livros, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. E hoje a gente vai iniciar o terceiro livro da série, Perturbações Espirituais. O terceiro livro da série. Numa série de 4 livros, é o terceiro livro da série. Então a gente vai ler o terceiro livro da série, de uma série de 4 livros. O que a Ângela está dizendo é que a gente, como a gente é muito desenvolvido, a gente inverteu a ordem. Então a gente já leu o quarto livro da série, que é na, no, no rumo, no mundo, no rumo do mundo de regeneração. Então, o quarto livro a gente já estudou lá para trás, né? Então, na sequência correta, esse é o terceiro livro na sequência. Apesar da gente ter lido o quarto antes do primeiro. Mas é algo que a gente é feito aqui, ok? Bom,
Vamos lá. Então, perturbações espirituais. Escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo Divaldo Franco. Então, aqui o livro tem 17 capítulos. E a gente vai começar hoje com a introdução. Perturbações espirituais e com uma pequena introdução do Manuel. Quem será o leitor? Sem querer abusar, eu acho que o Celso pode continuar, né? Ou o Celso ou a Lili. Ou a Carla, se estiver disponível também. Posso Eu? continuar? Não tem problema. No problem. Então, começamos. Na introdução diz assim: vivemos num universo constituído de energia que se expressa em ondas, vibrações, mentes e ideias, condensando-se em matéria e voltando ao estágio inicial incessantemente. É um ciclo, né, desse sistema aí. Nele tudo vibra, pois que não existe o repouso absoluto, nem o absoluto caos. Aquilo que se nos apresenta como desordem obedece a princípios fundamentais geradores de futura harmonia. Todo e qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil, influencia o conjunto, nada havendo que não se encontre produzindo ressonância à semelhança de uma sinfonia de incomparável beleza, cujo conjunto de instrumentos diferentes produz o encanto e a musicalidade perfeita. A matéria, nesse indefinível oceano vibratório, é a energia condensada que, após a vigência de seu ciclo, retorna ao campo de origem. O ser humano, durante o périplo carnal, é o princípio inteligente do universo, desenvolvendo os sublimes tesouros que nele jazem adormecidos e, através das sucessivas reencarnações, atinge o estágio de vibração sublime quando se torna espírito iluminado. Nessa larga experiência evolutiva, acumula os valores defluentes das vivências, crescendo sempre na direção da perfeição relativa que lhe está reservada. Em cada etapa, aprimora específicos recursos, trabalhando as anfractuosidades morais resultantes dos tentames iniciais da fase do instinto, atravessando o período da razão no rumo da intuição. Sob a ação gloriosa do deutropismo, quer dizer, aquele que nos leva na direção de Deus, né? A sua é a fatalidade da plenitude. Enquanto transita pelas faixas mais grosseiras do processo evolutivo, submete-se às injunções penosas que lhe rompem as couraças da ignorância para facultar-lhe o discernimento, que o alça ao conhecimento e à liberdade. Nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, em razão da predominância dos instintos agressivos, da preservação da espécie, que o levam a utilizar-se da força dos ímpetos desordenados que se lhe demorarão na conjuntura de que se constitui. Cada ação sucede-lhe
uma reação equivalente. No imenso obscurantismo em que se demora, a divina providência tem tido o cuidado de enviar-lhe embaixadores sábios que eu tenho tentado despertar para a realidade espiritual que lhe é legítima. Através de milênios sucessivos, esses amorosos mestres e condutores das massas buscaram demonstrar-lhe a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Cultos bizarros, a princípio, e sacrifícios grosseiros foram as primeiras manifestações da vida estuante, dentro do nível moral em que se encontrava, no seu primarismo evolutivo, culminando com a vinda de Jesus à Terra, abençoando-a com as incomparáveis lições do amor que soluciona todas as equações existenciais. Essa aqui é uma cachorrinha que eu tenho aqui e ela está com algumas dificuldades, sabe? E às vezes ela dá um chiadinho aqui. Espera aí. Desculpa, gente. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus ensinamentos e, inevitavelmente, adaptou-se às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os. Ampliando a sua compaixão, prometeu enviar o Consolador em hora própria, quando as dores fossem superlativas, e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhe os supremos postulados. A legião de seres bem-aventurados que constitui o Consolador traz o Mestre de volta e vem desvelando o significado profundo da existência, os valores altíssimos da existência física, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental e demonstrando de maneira vigorosa esse intercâmbio entre as duas faces da realidade, a material e a espiritual. Constata-se desse modo que a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Este livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os espíritos infelizes na sua luta em glória contra o Mestre Jesus e sua doutrina. De alguma forma, faz parte da série que iniciamos com a transição planetária e o amanhecer de uma nova era, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias, dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos agrupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Jesus vela pela barca terrestre e conduz-la com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e de misericórdia. Desejamos, com a presente obra, alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal,
quando as suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Não tivemos nenhuma preocupação literária, nem nos permitimos deixar dominar por vacuidades humanas, procurando abordar os acontecimentos conforme tiveram lugar naturalmente, com alguns cuidados para que sejam evitadas interpretações indevidas. Temos interesse, porém, que a nossa narrativa, simples quanto nós próprios, contribua de alguma forma para a vivência realmente cristã nas células espíritas que se vinculam a Jesus. Salvador, 15 de junho de 2015, Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele começa a falar sobre sobre a nossa evolução, né? Então a gente está encarnando e reencarnando só nesse planeta há muito tempo. Segundo o Haroldo, a gente for, tivemos vindo de Capela, a gente está aqui no planeta só há 13 mil anos. Se a gente for de Capela, a gente está aqui no planeta há 13 mil anos e antes disso a gente estava lá em Capela e começou a nossa evolução em outros lugares. Ou seja, a nossa evolução é muito antiga. A gente vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E a gente lá, se a gente veio de Capela, lá em Capela a gente foi convidado a fazer uma viagem para esse planeta. E agora está acontecendo a mesma coisa que aconteceu em Capela, está acontecendo nesse momento, né? Está sendo feita uma separação em duas escolas. A Terra, uma escola, e uma parte dos espíritos vão indo para outra escola, para outro planeta, para continuar a evolução, em benefício dos dois grupos, o que fica e o que vai. Nessa nossa jornada evolutiva, só pensando nos últimos 6 mil anos, né? Nos últimos 6 mil anos, a gente, nesses últimos 6 mil anos, vem desde que a Bíblia começa a falar de Adão e Eva, que é um símbolo, que é uma analogia, que é o Adão representa uma raça adâmica, né? Então, desde a narrativa do início da raça adâmica até o final, que são os 7 mil anos, a gente está no ano 6 mil, né? Então, para a narrativa que a Bíblia fala, são esses 7 mil anos. E a gente está no que a Bíblia fala de Apocalipse, que é a separação do joio do trigo. Separação de um grupo de espíritos que vai permanecer na Terra e um grupo de espíritos que vai continuar a evolução em outro planeta. E nisso existe sempre, né? Então, ao longo da nossa evolução, Jesus, que é o governador, foi enviando vários emissários, vários representantes para nos ajudar na nossa evolução. Então veio Buda, veio Krishna, veio Francisco de Assis, Antônio de Pádua e um monte de outros espíritos Mozart e tantos outros espíritos que ajudaram no crescimento intelectual, artístico, religioso, espiritual, de uma forma geral. Até que há 2 mil anos atrás veio o próprio governador, Jesus, trazer todo um conhecimento. Então, Moisés foi um divulgador. Moisés, um espírito que trouxe um grande conhecimento. Mas
por mais que Moisés conhecesse, ele também não podia explicar tudo, porque o povo era também mais simplesinho. Aí o povo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quando Jesus veio, ele conseguiu explicar um pouco mais. Um pelo fato de ser muito mais evoluído que Moisés. Mas dois, porque já estávamos mais preparados para receber esse conhecimento. Aí, esse conhecimento que Jesus trouxe, ele falou: ó, eu não posso falar tudo. Eu vou deixar vocês assimilarem esse conhecimento para depois eu mandar o Consolador. Então, faz o seguinte: ó, aprenda essa lição e daqui a um pouco eu mando o Consolador. Né? E o Consolador vai relembrar o que eu ensinei, vai explicar melhor, vai explicar para a cabeça de vocês o que eu expliquei e vai colocar na direção certa muitas coisas que as pessoas distorceram o entendimento da explicação de Jesus. Então, quase 1.800 anos depois, 1.750 anos depois, não, 1.850 anos depois, né? Ou não, Kardec veio em. Agora eu fiquei na dúvida. Kardec veio em 1850, né? Que ele deu o 1857 o Livro dos Espíritos, não é isso? Então, 1.850 anos depois, é uma comunidade um grupo de espíritos, né? Como diz o Arthur Conan Doyle, foi uma invasão organizada dos espíritos ao planeta Terra. Essa invasão organizada do mundo dos espíritos da Terra trouxe muito conhecimento. E Kardec foi responsável por organizar todo esse conhecimento. Então, o Consolador Prometido é esse conhecimento trazido para a gente. Então, o Consolador é essa doutrina, é esse conhecimento trazido pelo Espiritismo. Não é Kardec. Kardec foi só um instrumento para trazer, organizar e trazer os conhecimentos. Então, o Consolador é a doutrina espírita. Jesus falou: virá o Consolador e ele ficará convosco eternamente. Todo o conhecimento que a gente adquire, a gente não perde, vai ficar conosco eternamente. Então, esse conhecimento faz com que a gente enfrente todos os desafios da nossa jornada evolutiva. Então, a gente vai aprendendo, vai entendendo como funciona as leis naturais, as leis divinas, e isso faz com que a gente saiba como lidar com cada coisa. Então, tá pegando fogo em madeira, eu vou lá, jogo água e apago o fogo. É uma lei natural, uma lei divina. Agora, se tiver pegando fogo numa fiação elétrica, não posso jogar água. É outro tipo de conhecimento. Existe, então, esse conhecimento que a gente já aprendeu na parte científica, e existem conhecimentos das leis naturais, das leis que envolvem as reencarnações, o espiritismo como um todo. São todas leis naturais. Algumas estudado pela ciência convencional e outro ainda, é, parte da ciência ainda não aceita, mas vai aceitar. Como, por exemplo, estudos já mostram que os médiums têm, têm o desenvolvimento genético e as glândulas um pouco diferente das pessoas que não são médiums.
Então, tem estudos científicos que mostram, sei lá, a glândula pineal mais desenvolvida nos médiums do que pessoas não médiums. Isso, publicações em revistas científicas, né? Então, aos poucos, se você vai pegando essas leis naturais e vai ampliando cada vez mais o conhecimento para todo mundo. Então ele está falando que tem lá, veio o Consolador, a doutrina espírita, e à medida que vai passando isso, vai se expandindo, 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 expandindo para todo mundo. E a gente está passando por essa transição. Infelizmente, bom, a gente tem nós estamos encarnados, nós interagimos com os desencarnados. Como diz Kardec, a gente é influenciado pelos espíritos muito mais do que a gente imagina. Então, essa interação é contínua. Então, nós dizemos que todos nós somos médiums, porque todos nós interagimos com o mundo espiritual. Então, todos nós temos a nossa intuição, que pode vir de vários espíritos. Então, todos nós temos a nossa interação mediúnica. Agora, ao longo dessa jornada, evolução reencarna, desencarna, reencarna e vai, 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 a gente interage com muitas pessoas. E a gente pode ter feito várias besteiras. Assim como pessoas dentro de um grupo religioso, por entender, por compreender de maneira equivocada os ensinamentos, pode ter feito coisas erradas, como matar pessoas. Então, dentro do judaísmo, dentro dos muçulmanos, dentro do Alcorão, dentro do cristianismo, lá não diz que você tem que matar as pessoas. Todos dizem lá, tanto os judeus, os muçulmanos, os cristãos, dizem que você tem que respeitar as pessoas, tem que amar as pessoas. Mas, só citando esses três grupos religiosos, os três grupos religiosos fizeram maldade, mataram pessoas, perseguiram pessoas em nome da religião. Então, se uma pessoa se diz judia e faz mal para outra, eu vou ficar com raiva do judeu. Se uma pessoa se diz cristã e mata alguém, vou ficar com raiva dos cristãos. E Jesus, que é o mestre, e assim vai. Então, tem pessoas ao longo de várias encarnações que sofreram na mão de pessoas, por exemplo, judeus, muçulmanos, cristãos, e por não entender bem isso, acaba se revoltando, por exemplo, contra Jesus, que só faz o bem. Então, ele está dizendo aí que uma das coisas que está acontecendo hoje são perseguições, perturbações espirituais a centros espíritas sérios. E essas perseguições que acontecem em centros sérios acontecem realmente. Agora, se a gente manter sério e manter a nossa postura correta e manter-se ligado ao mundo espiritual, a gente tem toda a proteção para a gente seguir a nossa jornada. Agora, se a gente se desequilibra, então a gente vai ter um espírito falando: ó, vai para a direita, e nosso caminho aí é para a esquerda, e a gente segue esse pensamento errado, é a nossa escolha, nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente estuda a Bíblia, o Espiritismo, os bons livros, é para a gente saber qual é o caminho a seguir, qual é a melhor escolha.
E o Manuel Filomeno de Miranda vai dar alguns exemplos de algumas perturbações causadas por esses espíritos equivocados. Mas vai falar das ajuda espiritual que todos nós temos o tempo todo. Então, a gente pode ter alguma dificuldade, alguma perturbação, alguma obsessão, ok. Só que, se a gente tiver focado, a gente vai perceber que a nossa ajuda é muito maior que a perturbação. É só a gente se focar, se focalizar, mentalizar essa ajuda. E a gente vai ter toda essa proteção. Então, ele vai falar de algumas dificuldades, mas vai falar de remédios, de toda ajuda que tem, existe, desse grupo espiritual coordenado por Jesus. Juliano, eu queria acrescentar uma coisa que você está falando. Eu, tem alguns filósofos científicos, né, que dizem tem a ver com o que o Filomeno escreveu aí, né? Ele estava tratando também das energias, né? Que diz assim, ó, que o bater de uma asa de uma borboleta afeta a vibração do universo. Só que fica muito difícil muitas vezes para a gente entender por causa da proporção, né? A gente não sente isso, mas o filósofo, mas que tem influência, a gente pode não sentir, mas que tem influência, tem. Então, como exemplo, ele fala assim: se um vírus entra no seu corpo, você sente? Imediatamente não. É uma proporção. Mas ele, aos poucos, vai te afetando. E chega uma hora, né? Então, quer dizer o seguinte, que apesar que a gente tenha as influências espirituais, as proteções, a nossa responsabilidade da nossa conduta é muito grande, porque qualquer atitude nossa influencia no universo. E por mais que a gente acha que não tem fundamento, não vai atrapalhar, vai, porque chega uma hora, vai atrair espíritos, né? Dependendo da conduta, tem as consequências. As consequências podem ser boas de acordo com a conduta, ou pode ser ruim. Então, é que muitas vezes a nossa atitude, o que nós falamos, as nossas conversas e tudo mais, muitas vezes inapropriadas, a gente acha que não vai ter resultado nenhum, né? Que ela parece que se dilui numa situação e a gente esquece de que nós estamos atraindo, por afinidade, espíritos da mesma natureza. E principalmente nós espíritas, né? Que ainda, por mais que a gente faça, a gente pode se estudar bastante o espiritismo, mas a gente tem que agir como espírito. O que que adianta uma pessoa ter conhecimento espírita, mas agir como uma pessoa que não é? É como qualquer pessoa que não sabe espiritismo, né? Você conhece espiritismo, mas não age como aquilo, né? É lógico que entre o conteúdo que nós sabemos e aquilo que nós agimos, muitas vezes a gente não consegue aplicar tudo, né? Isso é verdade, porque nós estamos num processo gradativo de aplicação, né? Mas é importante que saber de que todos os resultados e as consequências são de nossos atos. Então, a energia, ela sente isso. Cada vez que você faz alguma coisa, ela é causa e efeito. Só que a preocupação nossa, muitas vezes a gente desconhece ou então não dá merecimento nenhum, porque aquilo que nós falamos não tem um efeito imediato sobre nós, né? Mas espiritualmente, o Papa Filomeno está dizendo que tem, né? Principalmente aqui, quando a gente participa de um grupo sério, né? Mas ainda a gente se envolve com futricas, aí, com problemas aí, né? De ordem menor que, né, muitas vezes a gente está sendo utilizado nossa forma de pensar, né, e sendo conduzido por espíritos de natureza inferior aí. Então, isso é muito importante. Quer dizer, todas as atitudes nossas têm consequências. Tem. Por isso que a gente precisa orar e vigiar. Pegando o exemplo do Celso, de um vírus, né? Então, imagina um vírus
entra em contato com o nosso corpo. Na verdade, a gente está em contato com vírus, bactérias e outros agentes tóxicos o tempo todo, né? Então, o tempo todo a gente tem vírus, bactérias e outras coisas em contato com a gente. Agora, se os nossos anticorpos estiverem funcionando, essas pequenas quantidades de vírus que a gente vai entra em contato, a gente não fica doente. Então, tem um vírus lá, tem uma bactéria, tem, sei lá, algum agente lá. Só que os nossos anticorpos estão ok. Então, a gente não fica doente. Agora, uma outra pessoa que tenha em contato com o mesmo vírus hoje e não tem esses anticorpos, vai desenvolver e vai ficar doente. Pensando isso do lado espiritual, nas nossas atitudes. A gente vai ter influência, um pensamento negativo aqui, um pensamento ruim lá, um desconforto, uma raiva, um pequeno ódio. Agora, se eu fico nervoso com alguém que me fala alguma coisa, e esse nervoso é período curto de tempo, ou seja, o meu anticorpo, eu combato esse meu sentimento de esse mal-estar com alguma palavra de alguém, eu fico pouco tempo com esse sentimento ruim. Eu perdoo lá para frente e mudo a vibração. Aí eu não vou ter problemas obsessivos. Agora, um pequeno pensamento, uma pequena irritação, eu deixo aquilo crescer. Isso torna uma irritação maior, e maior, e maior, e maior. Isso vai se transformar num ódio, numa vibração negativa, que vai me sintonizar com os espíritos daquela faixa vibratória, vai permitir que eu sofra obsessão e vai permitir também que eu fique doente, até fisicamente. Mas isso a longo prazo. Então, o vírus, a bactéria é pequena. Assim como pensamentos pequenos, se eu combato eles, não vai ter problema nenhum. Mas se eu for deixar crescer, 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 chega uma hora que eu não tenho mais controle. Aí eu perco o controle, aí a obsessão, e é também pode causar, depois de um bom, grande volume de energias negativas, no próprio pensamento, pode gerar doenças físicas no próprio corpo, gerado ao longo de muito tempo de vibrações ruins. Capítulo 1: Intercessão providencial. O céu estava recamado de estrelas lucilantes, como lanternas mágicas que dilatavam a claridade pelo zimbório azul turquesa. Leve brisa acariciava o arvoredo e conduzia delicado perfume de azaleias brancas com bordas de luz. Aves de plumagem incomum voavam sobre os jardins que adornavam o centro de comunicações de nossa esfera de ação. A pouco e pouco começaram a chegar os convidados para a efeméride, anunciada com antecedência. Fôramos informados que nobre mensageira da estância superior viria comunicar-se conosco, obedecendo a uma programação adrede organizada, para socorrer algumas instituições espíritas terrenas seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal.
Labores antes realizados com abnegação, agora sofriam sórdida perseguição de inimigos do progresso já desencarnados, que se compraze em semear intranquilidade entre as criaturas, em perversa conspiração contra a ordem e o desenvolvimento moral. Especialmente convidados, Dr. José Carneiro de Campos, eminente médico dedicado ao comunitarismo, que no orbe se destacara pela cultura, retidão de caráter e sacerdócio invulgar da medicina, ao lado de outros servidores do bem, igualmente nós outros deveríamos fazer parte de um grupo de atendimento aos corações aflitos, aprisionados nas malhas asfixiantes da rude sandice. Às 20 horas, a sala encontrava-se repleta, tendo o nosso respeitável administrador, Ovídio, no palco onde se destacava a mesa florida, ornamentada com esmero. Nesse momento, adentrou-se a ilustre visitante, cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados que a acolitavam com respeito e admiração, bem como com os recepcionistas destacados para conduzi-los ao palco. Recebidos com especial carinho pelo nosso diretor, foram encaminhados a lugares especialmente reservados, sendo a gloriosa visitante levada a um assento de destaque entre os responsáveis pela nossa comunidade espiritual. Claridade diáfana dominava o imenso recinto que tinha o teto transparente, através do qual podíamos ver a noite exuberante e rica de astros faiscantes. O mestre de cerimônias assobou ao tablado a um grupo de crianças, começou a cantar Adeste Fidelis, também chamado hino português, composto por Dom João IV, convidando todos os fiéis ao Evangelho a permanecer de pé. Nosso administrador levantou-se com todos os presentes e, logo após, orou com sentida emoção, enquanto a psicosfera ambiental ficou saturada de energias que se materializavam como suave orvalho perfumado que a todos nos impregnou. De Bedato, apresentou a venerável senhora desencarnada, cuja aura refugia em tonalidades diamantinas, demonstrando o seu estágio evolutivo. Referiu-se o irmão Otávio que se tratava de servidora cristã desde há muitos séculos, mas que durante a existência do Santo de Assis sacrificara-se na ordem das Clarissas, a fim de manter a pulcritude dos seus ensinamentos, preservando os votos de caridade, de pobreza, de humildade, de entrega total a Jesus e de virgindade. Sem os ecômios constrangedores muito comuns na convivência terrena, a biografia era destituída de elogios dispensáveis, sendo fiel à estatura moral da abençoada entidade. Ao silenciar, a visitante ergueu-se, com um leve sorriso no rosto angelical, saudou-nos com simplicidade, dizendo: A paz de Jesus seja convosco. Venho, em nome do amor não amado, rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita que, nesse momento, experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus em todas as épocas da humanidade sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade que o temem, investindo com ferocidade contra os seus vexilários na ilusão de que, ao destruírem os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores. Não ignoramos que as forças do mal, ensandecidas e furiosas ante o crescimento dos adeptos do Consolador, que vêm recuperar os espíritos enfermos, desertores e extraviados, a fim de trazê-los de volta ao Cordeiro de Deus, sentem-se ameaçadas e, após reorganizações bem-medidas, atacam-nos com inclemência,
tanto de forma sutil como em enfrentamentos dolorosos. Utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona, a intriga e a infâmia. Armas mortíferas e de grande alcance são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros com desgastes de energia e de tempo malbaratados inutilmente. Embora pregando-se a tolerância, não a praticam. Antes mantêm injustificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Por mais se exore a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de demonstração que interpretam conforme sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e as lancharias comuns. Lentamente, substitui-se a seriedade da mensagem por anedotário, chulo e vulgar de duplo sentido, o que deixa doridas frustrações naqueles que os buscam amargurados, sofridos, com o coração ferido e a mente atormentada. Se não bastasse essa conduta reprochável, o desrespeito aumenta e a desconsideração pelos humildes faz-se natural comportamento, sem qualquer atitude de compreensão e de misericórdia para com os filhos do Calvário, que o Mestre nos confiou para que deles cuidássemos. Derrapa-se em relacionamentos de ocasião, que terminam em rupturas abruptas, com mágoas e afastamentos das atividades, olvidados pelo altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes do berço. Fez silêncio oportuno, como se o auditório cativado guardasse as palavras e as reflexões e se permitisse impregnar pelo conteúdo da mensagem. Como o semblante, assinalado por leve melancolia resultante da análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu. Iniciada a grande transição planetária, reencarnaram-se na atualidade, embora hajam fluído de outras benéficas ocasiões, que desrespeitaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as instituições em campos de batalhas destrutivas, sem dar-se conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasiona. Para contê-los, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para os socorrer e os amar. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII e o começo do XIII, está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor, conforme Jesus havia solicitado a São Francisco em São Damião. Tem a tarefa de preparar as mentes e os corações para restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus o fez, antecipado por missionários do conhecimento que, em Roma e em todo o império,
diminuíram o clamor das contíguas guerras, dando lugar a manifestações de justiça e de misericórdia de que foi rico o seu ministério na terra. Depois virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Tratar-se-á de um ministério de alta abnegação, qual aconteceu nos inovidáveis dias do passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação. Infelizmente, ainda é da natureza humana o vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza da sua compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões e dependências, hábitos doentios e conformistas, geradores do alucinado e equivocado prazer. Em um novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no pretérito, porque aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente, por meio da sintonia mental e moral com o planeta inferior, para onde se transferirão em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação indispensável, capaz de fazê-los ascender em retorno à Terra, mãe generosa que lhes é o berço feliz. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vêm conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias à humanidade às propostas agressivas conforme a sua maneira de entender, e alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação num alucinado projeto de atualizar a verdade às reflexões do codificador, inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Dominados pela vaidade, deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral, que os mistificam, assacando acusações indébitas contra tudo e todos que lhes não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis a Jesus, que não estão à cata de promoção pessoal, nem de exibicionismo egóico, semeando espinhos pela senda que eles devem percorrer. Intimoratos, no entanto, esses discípulos de última hora prosseguem inatingidos, ignorando o mal para somente construírem o bem. Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina e se decepcionam com a conduta de alguns daqueles que se apresentam como seus seguidores. Piorando o quadro, no entanto, as disputas por cargos administrativos, a fim de imporem suas maneiras especiais de governança das consciências, em lamentáveis ressonâncias do passado, quando, em outros credos, foram impiedosos e dominadores, vêm se tornando triviais, sempre em ouvido das diretrizes do Mestre ao afirmar: quem desejar ser o maior, seja o servidor de todos. Muito tormento por exibição pessoal tem induzido os descontentes à criação de esquemas de trabalho que violam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se pudesse haver retrocesso no programa da evolução. Misturam-se, em consequência, os interesses vis de encarnados com desencarnados, aumentando as dissensões e gerando os ódios que já deveriam estar ultrapassados pelas relevantes conquistas das ciências psicológicas que demonstram os maléficos que causam a todos quantos lhes permitem guarida na mente de um sentimento. É momento muito grave.
porque há urgente necessidade de consolação aos que se sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências afligentes que os surpreendem nos mais diversos segmentos da sociedade. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes manchas e venenos nas palavras que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Urge que os servidores do Evangelho restaurado reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os destaques sociais, nem as honrarias humanas que muito agradam a inferioridade moral que perverte os sentimentos que se deveriam ornar de simplicidade e de renúncia. A tribuna espírita não é pódio para disputas de exaltação do personalismo, nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes, é área de compromissos graves com o ensinamento exposto de forma que valham mais os atos do que as palavras memorizadas em exórdios brilhantes. Isso porque, conhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, os adversários espirituais seguem-nos, empurrando-nos a compromissos afetivos ilusórios e desgastes sexuais resultantes do fascínio que exercem em pessoas viciadas e de mente pervertida. Dominados pela vã-cultura e pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que atormentarão, que os levarão ao abandono das tarefas, quando contrariados ou simplesmente entediados, a caminho de desditosas depressões e obsessões soezes. A instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João tiveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. Novamente silenciou com a voz suavemente assinalada pela emoção que lhe invadia o ser angelical. Todos nós encontrávamos dominados pelo magnetismo vigoroso que dela e de suas palavras se exteriorizava. Momentos após prosseguiu tomada de júbilo e de esperança. É chegado o momento de Só uma pausinha aí. Bom, até agora, né, foi falado, né, do momento que a gente está passando. Então, está dizendo que a gente reencarna. A gente reencarna, né, muitas e muitas e muitas vezes. Como a gente falou já, a gente está no momento dessa transição planetária. E nessa transição planetária, todo mundo tem que ter a chance de mostrar se ficará no planeta ou não. Então, ele está dizendo que, se a gente for analisar a sociedade como está hoje, a gente vai falar, mas se a doutrina espírita, se a doutrina espírita, ela diz que há uma evolução constante, porque a nossa percepção é que o mundo está pior.
Por que que a gente dá a impressão que a maldade, existe mais maldade agora na sociedade do que anos atrás? Então, anos atrás, há 30, 40, 50, 100 anos atrás, dá a impressão que existia menos maldade do que hoje. A gente tem que lembrar que no planeta Terra existe encarnados e desencarnados. Se a gente está com 8 bilhões de espíritos encarnados, a gente tem mais um tanto desencarnados. São 8, tem quase duas vezes mais de espíritos. Não é bem isso, mas sei lá. Digamos que tenha lá 8 encarnados e tem 10, não, 12, 15 bilhões desencarnados. Tem quase o dobro de desencarnado do que encarnado. Agora, como a gente está na transição planetária, tem que dar chance para os mais simplesinhos como nós de provar que a gente merece ficar aqui. Então, tem muitos espíritos que estavam nas regiões trevosas e não queriam encarnar, que foram empurrados para o encarne. Então, tem muitos espíritos, às vezes muito, até muito inteligentes, mas muito maus, que estão encarnados. E estão usando rede social para falar um monte de besteira. Televisão para falar um monte de besteira. Rádio para falar. Por toda a mídia social, às vezes a pessoa tem o poder da fala, sabe falar bem e fala um monte de coisas erradas. Aí ele está dizendo que o sentimento, tem culturas, né? Existe. é, o pessoal acaba propagando e difundindo novos modos de fazer que totalmente desvirtua a moral. Então, outro dia o Divaldo tava falando sobre a sexualidade. Uma pessoa, ela pode encarnar, né? E por algum, por uma aprendizado reencarnatório, ele pode estar num corpo de homem e se sentir mulher. Ok. Está num corpo de mulher e se sentir homem. Tudo bem. E você tem que respeitar as pessoas com o sentimento que ela tem. Certo? Perfeito. Agora, tratar todo mundo como um assexuado tá errado. Então tem uma cultura no mundo vamos tratar todo mundo se não como homem, não como mulher, como se não tivesse sexo. E lá na frente a pessoa decide. Não, você trata o menino como menino, a menina como menina, e sai lá na frente a pessoa não se sente adequado, ok, respeita a decisão da criança, do jovem, não da criança, do jovem. Mas você não pode tratar todo mundo como se não tivesse, porque isso acaba gerando perturbações maiores lá na frente. Respeita a decisão, mas não incentiva você a ver uma inversão. Isso é um incentivo já dessa cultura de hoje, que está perturbada. A gente sabe que o conhecimento de Jesus é perfeito. Agora, a gente pode pegar o que está escrito lá na frase de Jesus e interpretar e falar um monte de besteira em cima disso. Emmanuel,
o mentor do Chico, falou: se eu falar alguma coisa que contrarie Jesus ou Kardec, fique com eles e me ignore. Agora, tem muitas pessoas falando que a codificação, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, essa, os livros da codificação estão ultrapassados. Que eu tenho que ignorar isso e pegar as coisas só as coisas mais modernas. Aí as pessoas falam bonito, falam com termos diferentes, né? E encantam a muitos. Como está no Apocalipse, existirão muitos falsos profetas. As pessoas falam bonito, falam sei que lá, e vão encantar, e vão distorcer, e vão falar, e muita gente vai na linha ser tapeado por essas pessoas cultas, moralmente duvidosas, mas às vezes tem uma cultura e a pessoa pode levar, então a pessoa pode conduzir. Essa pessoa acredita realmente naqueles ensinamentos, né? Então ele está falando, tome cuidado com isso. Então ele está falando que tem muita gente encarnada, né? Que está se aproveitando e distorcendo, né? E ajudando a distorcer essa parte moral. Mas tem muita gente encarnada também que vai ajudar a esclarecer. Então o texto está dizendo que lá no século XII, século XIII, Francisco de Assis e todo um grupo reencarnou para mudar a aura do planeta. Então Jesus falou, Francisco de Assis lidera o grupo que vai descer, reencarnar e vai ajudar a mudar a aura do planeta, o conhecimento, a moral. E ele veio, o grupo, toda a comunidade franciscana, um grupo grande, e realmente conseguiu fazer isso. Todo mundo? Não, mas conseguiu dar um incentivo. E está dizendo que vai acontecer isso a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa. Esse grupo vai voltar para ajudar nessa mudança da, da aura do planeta. Então, falar que vai vir os vários discípulos do próprio Francisco de Assis, e depois vem o próprio Francisco de Assis encarnar para ajudar nessa mudança. Aí ele falou que naquela época, esse grupo, Francisco de Assis e todo mundo, né, ensinou e parte absorveu e parte não. Está dizendo que naquela época a pessoa continuou. Só que agora, quem não entrar nessa vibração vai desencarnando e vai indo para outro planeta inferior, que vai poder reencarnar nesse planeta durante muito tempo. E, evoluindo, pode depois voltar a reencarnar na Terra. Mas vai reencarnar nesse planeta durante algum tempo. Vai reencarnar compatível com seu grau de evolução, né? Não é bem inferior, é compatível com sua energia. Não é que eles vão ser degradados. Você já pensou quem veio de capela para cá aguentaria um mundo mais evoluído? Não aguentaria, não é compatível. Não seria compatível, não consegue. Não é nenhuma questão de escolha. A escolha é nossa de ficar. Mas quanto a ir embora, a escolha também é da pessoa. Não é que os espíritos vão falar, não, você vai, sinto muito. Não, você não consegue ficar. A energia é outra. Então
Imagina, o nosso planeta já evoluiu um pouquinho. Realmente, eu acho que todo mundo tem a sensação de que o planeta está mais atrasado. Mas há 100 anos atrás existia escravidão. Todo mundo acha isso um absurdo, e é um absurdo. Há 100 anos atrás existia penas brutais, como matar alguém enforcado. Ainda existe pena de morte, que eu acho brutal e atroz. Mas já melhoramos um pouquinho aí, né? Na linha de evolução. E assim, se tá reencarnado aqui hoje, e eu escutei isso de vários, do Haroldo, do Divaldo, se tá reencarnado aqui, não é espírito iluminado de luz, pelo menos não por enquanto. Não é. Eu assisti uma palestra, eu até vou postar no grupo, o Haroldo falando assim: você faz cocô? Se você faz cocô, você ainda não é espírito de luz, tá? Então, né? Vamos, né? Aprender um pouquinho, que tá todo mundo no mesmo barco, né? Perfeito. Tem uma pergunta aí, né? No chat. Pergunta? Tem uma pergunta aí no chat. Tá. Como a pessoa espírita vê e lida com as outras no cotidiano? Transição planetária é algo que sempre se discutiu no espiritismo, ou é consequência dos problemas atuais? Como, como a pessoa espírita vê, as- se você vê e lida com as outras no cotidiano? Na verdade, é o que a gente tem que seguir o que Jesus ensinou, né? Então, dentro do Jesus, tinha lá os 12 discípulos. Aí Pedro fala: Jesus, até quando eu vou perdoar? Até 7 vezes? Bom, perdoei já 7 vezes, é suficiente, né? Mais que isso não dá, né? A pessoa vai lá e erra comigo uma vez, e erra a segunda, tudo bem. Erra a terceira, ok. A quinta, a sexta, a sétima, beleza. Até a sétima eu perdoo, mas a oitava não, né? Já é demais, já está pisando muito no meu calo. Aí Jesus fala para Pedro, que foi citado aqui no texto como uma das pessoas que ajudaram na divulgação da cultura de Jesus, da doutrina de Jesus, que foi um responsável pela essa mudança, ou seja, era um espírito mais ou menos naquela época, mas tinha essa dificuldade de perdoar as pessoas, né? E aí Jesus fala, não, 7 vezes não, 7 vezes, 70 vezes, ou seja, infinitamente. Essas 7 vezes 70 não é para você fazer a multiplicação e ter um número. É de uma forma simbólica dizer, perdoa sempre. Não existe limite para perdoar. Acontece que nós estamos evoluindo, somos imperfeitos. Então, como a gente perdoa? A gente perdoa se melhorando, né? A pessoa faz alguma coisa, a gente fica magoado. Essa mágoa depende da ofensa da pessoa e depende da nossa evolução. Agora, se a pessoa faz e essa mágoa fica comigo durante anos,
eu sofro com a mágoa e eu vou ficar doente pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio. Então, pensando até na minha saúde, eu tenho que me livrar dessa mágoa, desse ódio. Agora, a gente como espírita consegue fazer isso? Mais ou menos. Depende da do nosso esforço pessoal e da nossa evolução moral. Agora, eu não consigo, eu fico com ódio, eu fico com raiva, e fico esse, esse ódio durante anos da pessoa. Aí o ódio vai modificar as minhas células e vai gerar uma doença. Aí essa doença faz eu repensar nas minhas atitudes. Não que Deus castiga dando doença. Eu criei sozinho a doença. Deus não tem nada a ver com isso. Eu criei a minha doença pelos meus pensamentos. Então, às vezes, as coisas, o que acontece nas nossas vidas é para a gente aprender e modificar as nossas atitudes. Então, Kardec disse: reconhece-se um bom espírita pelo esforço que ele faz por melhorar-se. Ele não falou que o bom espírita é perfeito. Um bom espírita é que você é aquele que pega a lição e se esforça para se tornar melhor dia após dia. Então, hoje eu sou muito imperfeito, mas amanhã eu vou ser um pouquinho menos imperfeito do que hoje. Daqui um ano, eu vou ser um pouco menos ruim do que eu sou hoje. Daqui 10 anos, daqui 100 anos, eu vou ser um pouco melhorzinho do que eu sou hoje. Então, o espírita tem o conhecimento e tem que trabalhar internamente, por isso que é falado o tempo todo, orar e vigiar, para a gente se trabalhar o tempo todo para tentar melhorar. Então, eu vou fazendo um esforço diário para me tornar uma pessoa melhor. Aqui ninguém é perfeito, mas se eu consigo aos poucos me melhorar, eu vou, ao longo de um ano, 10 anos, 50 anos, me torno uma pessoa melhor. Agora, Jesus é um ser perfeito. E ele já passou por toda a evolução que a gente já está passando e está muito lá na frente. Então, como ele já passou por tudo isso, ele sabe os caminhos que a gente vai tomar. Então, eu dou aula. E eu dando aula para os meus alunos, eu já passei, eu já tive as dificuldades que eles estão tendo agora. Eu estou, em termos de conhecimento, um pouco na frente do que eles estão agora. Então, o que eu estou ensinando para eles, eu aprendi há 30 anos atrás. Então, eu estou ensinando hoje algo que eu aprendi há 30 anos atrás. A diferença é pequena, 30 anos é bobagem. Então, algumas coisas, né? O aluno pergunta, eu falei, de novo essa pergunta, de novo essa dúvida. Porque as dúvidas, ano após ano, são as mesmas. Não na mesma turma, na turma do seguinte, né? Então, às vezes o aluno vai perguntar e eu já sei a dúvida do aluno. Porque é a mesma dúvida que o aluno anterior teve. Então, Jesus, não são 30 anos na nossa frente. São trilhões de anos na nossa frente. Então, Jesus, lá, né, há 2000 anos, falou o seguinte: ó, se vocês não se modificarem, vai ter problemas daqui a alguns anos.
Se vocês não se modificarem, daqui 2.000 anos vai ter o Apocalipse. E nesse Apocalipse vai ter problemas, dificuldades, tal. Então, essa transição está prevista lá no Apocalipse, lá em Jesus. Mas por quê? Porque Jesus conhece todo esse trajeto. Se eu, um simples mortal, consigo prever algumas coisas dos meus alunos, Jesus consegue imaginar isso, né? Por isso que ele fala: essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Os mesmos espíritos que estavam na época de Jesus, somos todos nós. Alguns encarnados, outros desencarnados. E quando ele fala essa geração não passará, ou seja, já é a transição planetária. Porque na transição, aí ele fala dessa separação de dois grupos. Então, não é o Espiritismo que fala da transição, é Jesus que fala da transição. O Espiritismo está agora detalhando mais. Mas essa transição é sentida e é discutida em todas as religiões, não só na doutrina espírita. Isso depende do conhecimento de cada pessoa. Então, dentro de um evangélico, de um católico, de outros grupos, né? Essas pessoas mais intuídas, mais esclarecidas, que falam a mesma coisa. É que a gente tenta, da doutrina espírita, tem todo esse conhecimento que vem direto dos espíritos, de maneira mais clara. Então, a gente acaba entendendo melhor isso. Não sei se ficou claro a minha resposta. Qualquer dúvida, a Andressa explica melhor aí. Mas a gente podia acrescentar uma coisa aqui, ó. Uma pessoa que é como a pessoa espírita vê e lidam com as outras no cotidiano. Eu também acrescentaria o seguinte, olha, lembrar como é que entendia a caridade segundo Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão, né? Então, como é que a gente vê os outros aí? Quer dizer, nós espíritas, né, não somos assim, nós estamos ainda tentando ser assim, né? Mas nós deveríamos enxergar principalmente as outras pessoas com indulgência nas imperfeições delas. A gente não devia se admirar com as imperfeições dos outros, não, né? Primeira coisa, né? Como é que a gente vê e lida com as pessoas? Tem que ser assim, né? E aí fazer a benevolência, perdão, e tal. Agora, transição planetária, a transição é tudo que está mudando de uma fase para outra. Então, quando você tem as 4 estações do ano, você está mudando de uma estação para outra, você está fazendo uma transição, porque você sai do verão, vai para o outono, não é de imediato, né? Não é tal dia virou, já é outono e já mudou. Não é. Tem um período de transição. Então, nós estamos passando por a transição porque nós vamos para a regeneração. É isso que é. Então, todos sabem, né? Então, quando fala do Apocalipse, que o Lourenço já falou, quer dizer, é uma mudança de ciclo. Lá na Bíblia está escrito que Apocalipse é uma mudança de ciclo, né? Então, nessa mudança de ciclo, tem que haver uma transição, porque não é apertar o botão do dia para a noite. Então, por isso que a transição planetária, para nós, é isso que está acontecendo. Tem um período de muita turbulência, né? É como você está fazendo uma reforma em um prédio, né? Cria toda aquela confusão. E aí, então, mas para nós, isso daí que é, para o espiritismo, isso que é uma transição mesmo. Dentro do Espiritismo, a gente acredita que todos nós reencarnamos muitas vezes para nos aperfeiçoar. Então, hoje eu sou brasileira, ontem eu fui chinesa, eu fui americana, eu fui indígena, eu fui judia, eu fui muçulmana. Então, o espírita acredita que todos somos iguais perante Deus, indistintamente. Só que alguns tentam se preparar um pouco melhor e aí vão se evoluindo,
um pouco melhor, devagarzinho, e aí se transformam em espíritos um pouquinho mais preparados, que são esses grandes espíritos como Francisco de Assis, Irmã Dulce, é, e tantos outros. Somos como espíritas cristãos, porque Cristo, ele trouxe muitos exemplos bons para todos nós, grandes ensinamentos, e a gente sabe e tem ele como o modelo e guia da humanidade. É o ser mais puro que veio aqui. Não quer dizer que os outros espíritos e avatares, como o Buda, o Krishna e tantos outros de outras religiões, não sejam espíritos bons e iluminados. São. Mas a gente entende que o Cristo, ele é o administrador da Terra e ele era um ser maravilhoso. Não precisa muito, é só ler o Evangelho, é só. Ele transformou tanto o mundo que depois dele se conta depois da vinda do Cristo. Toda e qualquer religião é antes e depois do Cristo. Você não precisa ser cristão para ver o quanto ele é um ser iluminado. Mas assim, somos todos iguais, imperfeitos e querendo melhorar. E qual que é a diferença dentro do espiritismo? A gente sabe as consequências, entendeu? Eu posso ficar magoada e ter raiva das pessoas, porque eu sou um ser humano, mas eu sei quais são as consequências disso, tanto para o meu corpo físico quanto para o meu espírito, que vai dificultar em muito a minha evolução espiritual, física, emocional e tantas outras coisas. É só então, somente só isso. Muito bem. Bom, a gente ficou aí na metade do capítulo, a gente continua esse capítulo na semana que vem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento da reunião de hoje? Eu faço. Ok. Mestre Jesus, mais uma vez nós agradecemos por mais esta bendita oportunidade de estarmos recebendo um pouco mais de ensinamento, que nós possamos aprender e aplicar esses ensinamentos, que não fique apenas na teoria, porque, como sabemos, nós sabemos da lei de causas e efeito. Então, quanto mais nós evoluirmos, mais benefícios traremos a nós e poderemos transmitir a todos aqueles que se aproximam de nós. Então, que nós consigamos fazer com que esses irmãos possam sentir a presença do Mestre com a nossa presença. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Evidência? Ok. Então, É, eu não vi nada, mas me sopraram aqui assim no ouvido, assim, tipo, aproveitem essa oportunidade. É,
através desse Consolador bendito, dia a dia. Aproveite essa oportunidade através do conhecimento. Aproveite, que acho que está acabando oportunidades assim. Foi mais ou menos assim. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite, prof. Obrigado, obrigado, Celso. Boa Boa noite. noite, Até meninada. amanhã a todos. Obrigado, Andressa.